Ah, não, mas eu tenho que receber do Estado pela reserva legal. Ótimo. Agora, nós temos que considerar justamente a ideia do RSA, que é a remuneração por serviços ambientais, que nos falta implementar ainda em muitas das unidades da federação, para não dizer em quase todas. Alguns exemplos que eu conheço, que eu tenho conhecimento, estão através de cooperação internacional, notadamente com a Alemanha, né? Mas o fato é que aí nós temos que considerar, e isso é importantíssimo quando eu falo no debate sobre o Código Florestal em nível nacional ou em nível de cada estado da federação, que é a conjuntura relativa ao ordenamento territorial. Infelizmente, nós temos uma política nacional de ordenamento territorial que está no papel, está na discussão nos gabinetes. Nós temos uma lei um decreto sobre zonamento econômico e ecológico e, pontualmente, o zonamento agroecológico da cana, né? Interessou aos estados da região norte unicamente, pelo menos que eu saiba, né? Fazer o seu zonamento econômico e ecológico. Por quê? Porque isso permite redução dos mínimos de reserva legal, de 80% para 50%, nas áreas já consolidadas. Agora, o importante no ordenamento do território também, e aí agregando a ideia da remuneração por serviços ambientais, você tem um valor agregado para o produto. Exatamente, é o que a Europa trabalha hoje. Né? A Europa trabalha exatamente com esse valor agregado. Só que eu me pergunto, será que nós temos condições de pagar essa externalidade, que na economia nós chamamos de externalidade positiva, que você traz para a comunidade, ela gera um custo naquele produto. E eu me pergunto, na Europa é possível, sim. Eu me recordo quando eu morava na Europa, que eu dividi o apartamento com uma pessoa que comprava, eu estudava direito ambiental, comprava tudo da marca do supermercado. A pessoa que morava comigo comprava tudo ecologicamente correto. Eu não tinha condições. Bolsista não tem condições de fazer essas coisas. Será que nós temos esse mercado no Brasil para esse tipo de produto com valor agregado? Então é de se pensar. É uma discussão que vai longe. Essa externalidade positiva, ela é sempre embutida. Nós fomos procurar as teorias econômicas, que não vem ao caso, mas no preço do produto. Então, talvez não existiria um nicho de mercado para tanto produto ecologicamente correto. Talvez, só um minutinho, talvez nós estejamos esquecendo, dentro dessa propositura, que o ativo ambiental, ele vai estar presente na sociedade na medida em que a própria sociedade evolui. E ele vai se transformar também num bem de mercado. E esse bem de mercado, não necessariamente instituído pela lei como bem de mercado, mas só exemplo, a possibilidade de uma reserva extrapropriedade. Já cria uma possibilidade de um título de mercado capaz de ser um ativo ambiental. Então, nós precisamos entender que a evolução da sociedade e do próprio processo econômico com relação ao meio ambiente vai criando mecanismos que nos permite essa consolidação dos ativos ambientais de forma natural, sem a necessidade de estabelecer que o Estado venha fazer este pagamento. Porque, de qualquer maneira, a sociedade e o Estado não estão desarticulados. O Estado é só a representação oficial e legal da sociedade. Mas o Estado é um mecanismo da sociedade. E a sociedade é que reage, e a sociedade é que cria. Então, o estabelecimento do valor ambiental, do bem ambiental, do ativo ambiental, ele se faz na própria evolução social. Então, representar isto na lei é quase que chover no molhado. As leis sociais são muito mais fortes do que os diplomas legais. Isso aconteceu com a cana, né? Se nós formos analisar no estado de São Paulo, e aí tem um exemplo vivo disso, se a lei de São Paulo talvez seja mais benéfica ao usineiro do que os acordos que eles tratam dentro da única. Os acordos são mais restritivos por uma questão de mercado. Eu diria aqui que é uma solução totalmente coasiana. Você estabelece um preço, um valor que o mercado internacional está disposto a pagar por ela. Então, nós vamos ter só o mercado pagando esse passivo ambiental, passivo ou ativo ambiental, que seria o caso. Diga. Sim, inferno.
A questão que se discute hoje seria a fragmentação, que foi a questão que eu digo que eu ainda não estou convencida se a reserva legal é ela fragmentada, e o que nos trazem aqui os especialistas, que ela até 30% do valor da propriedade ela é. Só que eu faço uma análise, nós temos uma propriedade média no Rio Grande do Sul, né, de agricultura familiar de 80 hectares. Será que aqueles 20%, 30% dispersos naquelas pequenas propriedades são possíveis? Né? Por isso, o projeto do Código retirou a necessidade de reserva legal em 4 módulos fiscais. Até 4 módulos, perdão. As proibições de corte raso, permissão, manejo florestal sustentável é a possibilidade, e o que aumenta hoje essa possibilidade de manejo com o projeto do Código. Então, não tem nenhuma inovação nesse aspecto, o projeto que foi apresentado. Nada mais, ele especificou o que seria esse manejo sustentável. Então, já existia sim a possibilidade do manejo sustentável dentro do nosso atual código, do código em vigor. O que fez o projeto do código foi especificar a maneira como se fará esse manejo florestal. E eu vi, foi muito bem feito, que vocês ainda especificaram mais. Uma questão que eu levanto a minha crítica a respeito do projeto, falar, tem uma parte, pode ir passando para mim? Um pouquinho mais à frente, depois a gente volta ali. Eu não vou passar tudo isso, você pode ficar tranquilo. No de vocês, o projeto foram áreas intercaladas, né? A possibilidade continuou, nós tivemos aí 80%, 85% e 20%. Passa o seguinte para mim. Não, 17, deve ser o seguinte, que nós tivemos a intercalar mata nativa com questões. Não, seguinte. É no 20? Bem, qualquer forma de você estabeleceu de forma mais pontual, eu acho que isso é importante. 50% mata nativa, 50% espécies exóticas. Ficou uma falha, até mesmo no projeto do Código Florestal nós temos uma falha. Coloca intercalar. Bom, intercalar quer dizer 50-50? Poderia o projeto ter sido mais claro. E nesse aspecto eu gostei muito do projeto de vocês, que foi clara de como vai se dar na recomposição da reserva legal. 50%, depois utilização de 20% consorciada com espécie nativa. Acho que isso é importante, essa fixação de parâmetros, de acordo com as necessidades de vocês. Você volta lá para mim um pouquinho, lá onde eu estava. Aí, volta. Um pouquinho mais aqui. Recomposição, então, já está previsto no nosso Código Florestal. A discussão gira em torno se vai ser na bacia, na mesma bacia hidrográfica ou em outra. O projeto do Código Florestal deu essa possibilidade de recompor em outra bacia. Isso eu não posso dizer se é melhor ou não, acho que tem técnicos que têm essa formação. Pode passar. Não cabe indenização, e essa é o grande porém, que o Brasil já fixou, que nós não podemos, que são limites internos da propriedade. Então, nós recaímos novamente na discussão sobre o pagamento de serviços ambientais. Esses pontos devem ser revistos. Será que é um limite interno à reserva legal? É obrigação do proprietário? Então, esse ônus recair sempre sobre o proprietário rural. Será que não haveria daqui uma possibilidade de dividir esse ônus que ficou todo sobre o encargo do produtor rural? Fica a questão. O projeto que está em andamento seguiu os mesmos parâmetros. Pode seguir. Mais à frente. A grande questão que se coloca é aqui, a composição entre reserva legal e APP nos 20%. Também não é uma novidade.
eu gostei de ver no código vocês, eu acho sim que tem que somar o cômputo, e é uma possibilidade que já existia no Código Florestal, não é nenhuma novidade. Hoje está sendo criticado como se fosse novidade, como se o Código Florestal, no seu artigo 16, já não apresenta essa possibilidade. Então, passa o seguinte para mim. Mais. Ih, ficou lá no fundo. Pode vir. Aqui. Há quem defenda que APP e reserva legal não são equivalentes e que protegem objetos distintos. O que traria uma falta de reserva legal, desertos biológicos. Porém, essa própria decisão, essa discussão, o Código Florestal já previa, na seguinte, já previa acho que mais à frente. Isso é só uma... Tá vendo que os créditos não são meus? Opa, passou? Bem, gente, mas nós tínhamos, o slide sumiu, nós tínhamos a possibilidade de recomposição, desde que não ultrapasse 80% do imóvel, o somatório, no caso da Amazônia Legal, 30% e 20% para os pequenos proprietários. Então, esse é um parâmetro que deveria sim ser estabelecido. Tá bom, eu tenho que ir, gente. Que teria que ser revisto. Talvez a margem do 25% seria o ideal. Não tratar em 20%, mas sim em 25%. Então, essa é a minha última sugestão, mas eu agradeço. Desculpo ter que sair, peço desculpa ter que sair correndo para pegar o voo. Ficam aqui as minhas sugestões. Foi uma análise feita em 3 dias, né, depois do convite. Então, peço desculpa a vocês em alguma questão que não estamos